uma ferramenta que veio para facilitar, e mesmo sendo uma facilitadora, a gente não conhece ela completamente, não conhece, não usa ela, eu acredito que 50% do que ela tem para oferecer. Tirando a Marildo, a gente usa nem 10%. Eu uso pouco também, rapaz. Pouco em excesso, né? É, eu sou fio de falar, mas se eu usar 5% do Delphi já é muito. não, eu uso há muito tempo, mas eu uso pouco. Ah, tá bom. Engana que eu gosto. Não, rapaz. Ó, hoje eu tô hoje o assunto era para ser sobre RTTI. Só que eu acho que o RTTI a gente ainda tem uma aplicação que é muito restrita para ela, talvez pela novidade, assim, porque no passado o RTTI era muito difícil de se utilizar. É um negócio que vem já de muito tempo no Delphi, mas era difícil de usar e ficou mais fácil nas versões mais novas, né? Mas eu acho ainda muito requintado ainda esse assunto ainda. Então o que eu queria propor para vocês, assim, que como background da gente falar um dia sobre RTTI, que não seria hoje, eu queria deixar um vídeo aí para vocês que eu acho que é muito legal. Deixa eu achar aqui que eu já mandei aí no link para vocês. No Skype, né? No Skype, Ó, um deles são uma série de vídeos esqueci o nome dele agora. Jorge Eduardo. Isso, ele mesmo. Ele tem uma série de vídeos falando sobre RTTI, ele disseca bem o assunto, uma maneira bem técnica lá, uma apresentação fácil, assim, mas de um ponto de vista bem técnico. E é legal assistir ele, vocês devem assistir os vídeos dele porque vai acrescentar bastante. Mas talvez antes dele eu preferia assistir o vídeo do Muka. O Muka também é conhecido aí nas redes sociais, né? Ele está sempre publicando alguma coisa. E esse vídeo aqui que eu deixei para vocês do Muka, do Code Rage Brasil 3, ele dá uma pincelada de várias coisas que são utilizadas no Delphi. Também é um negócio que vale a pena. Esses dois vídeos aí Muka eu é acho... o capita, Não entendi. Muka é o capitão, O capita. Vale a pena, o vídeo dele não é muito longo, mas ele aborda várias coisas aí que são interessantes. Muitas coisas que ele fala lá é coisas que nós vimos aqui, então isso vai reforçar. Então. E enquanto que do Carlos Eduardo, ele está falando de RTTI, nós não falamos nada de RTTI aqui. Então eu não estou com ideia de hoje abordar sobre RTTI, que seria para a gente fechar o livro. Mas aonde que eu vejo o pessoal aplicando mais RTTI? Eu vejo usando mais o pessoal de ORM, o pessoal que faz objeto relacional. Se vocês verem o que o Marco escreve, ele acha que está errado você tentar mapear banco de dados em um objeto Pascal. Isso não deveria ser feito, que é um problema de concepção. Mas é onde o pessoal mais tem utilizado, pelo que eu estou vendo. Né? Eu acho que a questão do ORM ainda vai mudar alguma coisa. Por quê? Porque eu acho que o ORM o pessoal está empregando de uma forma não inteligente ainda o negócio. Então eu estou vendo muita gente falando assim, ó, vou levar a chave primária para o ORM, vou levar a chave, as foreign key, vou criar as tabelas no ORM e tal, mas estou esquecendo de uma coisa. Para o usuário que você vai usar individual, tudo bem, isso funciona. Mas quando você tem muitos usuários acessando a base de dados, como é o que eu costumo trabalhar, é impossível fazer isso. Porque o banco de dados tem que ter uma hora que você vai parar ele, tem uma hora que você vai administrar ele, tem um determinado momento que ninguém pode estar acessando para fazer algumas coisas. Então você tem que abrir janela num banco que é 24/7. Então é muito mais complexo o negócio do que você escrever, simplesmente achar que o ORM vai resolver todas as coisas da vida. Então eu acho que isso é uma coisa que o pessoal que está falando de ORM ainda vai cair na realidade ainda, de que isso daí é para pequenos aplicativos. Hein? Para aplicativos de peso, eles estão falando coisas que
não vai levar a lugar nenhum. Talvez no celular pode ser que seja interessante quando você vai criar uma camada lá no SQLite, por exemplo, e o próprio celular sai criando as suas tabelas, sai criando os índices eventualmente se precisar, eventualmente criar as suas colunas das tabelas lá, ou remapear, então talvez seja importante. Mas quando você está falando de um ambiente de empresa, isso é muito complicado. Não é a ORM que vai resolver isso. Então, talvez assim, esse é o ponto aí que eu tenho visto mais relacionado ao ORM. RTTI é um luxo, o que está lá é um luxo. Eu creio que no futuro nós vamos usar isso para muita coisa ainda, porque ele deve ser importante. Mas hoje ainda é muito sofisticado. Então, assim, se você souber fazer as coisas mais simples, RTTI pode ficar um pouco para mais tarde. Não precisa ficar saindo tentando escrever ele. Então eu não queria falar mais nada de RTTI hoje. Se alguém quiser ainda tirar alguma dúvida tal, de beleza, a gente pode abordar ainda. E aí vamos seguir em frente. Estamos acompanhando a sua linha de raciocínio. Pode avançar aí. Outro assunto. Então tem um assunto que eu acho que é mais prático, que é assim, nós falamos de listas, nós falamos de como que você armazena os objetos nas listas, nós falamos de multiprocessamento das tasks, de multithread, ou threads ou com tasks, mas nós temos um problema, é como proteger a nossa área de memória. Quer dizer, não adianta nada você tentar num ambiente multitask, multithreading, e você não saber proteger a área de memória onde eles estão acessando. Então eu tenho comigo que esse é um ponto mais relevante para a gente poder abordar e que eu não vejo material por aí, que é um material que tenha muito escasso. Então eu preferi abordar esse outro aspecto dessa questão das listas. Entendeu? Então nesse sentido é que eu queria puxar alguns exemplos para vocês hoje. Porque imagine você o seguinte, que você tem duas threads que estão acessando uma mesma lista. Como é que você protege a lista? Já que duas threads não podem acessar a mesma área de memória. Eu acho que isso é relevante e é crucial quando você está trabalhando num ambiente multithreading. Então vamos tentar puxar um exemplo. Se o nosso Delphi aqui hoje não pipocar nada, né? Hoje de manhã ele já não estava querendo carregar nada. Mas se ele não pipocar nada aqui, nós vamos puxar um exemplo hoje aqui sobre como proteger a nossa lista. Vamos carregar aqui um projeto novo. Como a gente sempre cria um projeto do zero, nós vamos fazer a mesma coisa hoje de novo. Vamos pegar a nossa unit aqui, vamos gravar lá no JIT. E cadê aqui os PO? Todas essas pastas, lembrando para vocês, estão lá no JIT disponível. Algumas coisas já estão lá há bastante tempo, outras nem tanto. E aqui nós vamos dizer o seguinte, ó, proteger minha lista. Multithread. Esse aqui é o nosso projeto. Vamos salvar aqui. Proteger a minha lista. Toda vez que eu dou um F9 lá, a gravação para, né? Tem que ir pelo atalho por mouse. Quem é viciado da F9, o que faz? Ó, tem uma coisa que eu sou viciado. Tem um conjunto de teclas que eu sou viciado e de vez em quando eu me ferro. É Ctrl D, Ctrl S, F9, Ctrl F9.
Vocês lembram o que são todos esses casos? Com certeza. Ctrl D para minimizar tudo. O Ctrl F9 é só para verificar o código lá e por aí vai. Isso. Só para compilar e não... Essas teclas eu sou viciado, principalmente o Ctrl S. Sabe por quê? Eu já perdi Ctrl S para salvar? eu já perdi muito código que às vezes você está fazendo, cai uma energia, desliga, o Delphi sai do ar, o computador sai do ar, aí eu fiquei viciado em Ctrl S. Né? Foi assim que eu fiquei viciado em Ctrl S. Depois que eu viciei nisso, eu não perdi mais. Mas já gravei besteira também, tá? O risco, né? Aí tem que viciar no Ctrl Z. Ctrl Z é mais bravo, hein? Não, aí eu tenho outro vício. Eu vou no VCS e faço revert. Ó, imagina o seguinte, que nós temos aqui uma thread que vai rodar, que eu poderia simplesmente fazer assim, ó. Se eu vou escrever no memo, então eu posso proteger a área do Delphi, de renderização do Delphi da janela, renderizar a janela. Eu posso proteger ela, thread queue. Isso foi o que eu falei para vocês até agora. Beleza? Então, se eu tenho alguma coisa para escrever aqui, eu vou escrever. Ó, esse aqui está protegido, né? Protegido. É com G ou é com J agora, hein? Nossa Senhora. Protegido. Com G. É bom que seja com G, né? Isso aqui se chama thread safe, tá? Ou seja, nós estamos tornando o nosso processo seguro. É disso que nós vamos falar hoje. Como tornar o meu processo seguro. Quando eu estou fazendo isso na janela, é suficiente fazer isso que eu escrevi aqui. Estaria resolvido. Ou seja, quantas threads eu chamar, esse código vai estar protegido. Bom, então por que nós precisamos falar disso então? Porque muitas vezes eu tenho uma lista para poder acessar. Não é exatamente uma parte visual. Então eu tenho que, às vezes, tratar, por exemplo, de uma string list. Como é que eu protejo uma string list? Tem várias formas de fazer, tá? Eu vou indicar uma para vocês que é mais geral, porque vocês vão conseguir aplicar isso para outras coisas. Olha o Ctrl D, tá vendo? É outro vício. Ó, um string list ele não é thread safe. Ou seja, eu não posso ter duas threads acessando essa minha var. Do jeito que está aqui, não pode acessar essa minha var aqui. Eu vou colocar isso aqui no create e vou destruir ele só no destroy aqui, tá? Importante, aonde que você inicializa um objeto? Você inicializa no create ou no show do formulário? Onde que é o lugar certo para inicializar? Create, né? No create, né? No show. No show? No on show. No show não é um bom lugar para você criar um objeto que você vai usar em tudo quanto é lugar, não, né? Não? Não. A não ser que seja um objeto local
que você talvez não tenha muito uso dele. Então aí você poderia criar em outros locais. Mas se for um objeto que faz parte ou de um segundo objeto, quando você está criando componente, você sempre é no create. Ou se você vai usar ele em várias partes do código, também no create, não no show. Mas tem coisas que você precisa fazer no show. Por exemplo, você precisa setar qual é a conexão que aquele formulário vai utilizar. Você não pode fazer isso no create. Porque se alguém um dia trocar a conexão, ferrou tudo. Você pode até dar no create um valor default para ele, um valor padrão, mas não estabelecer o link definitivo. O link definitivo você deveria colocar no show, porque ele é uma variável que pode mudar dependendo de quem está criando o formulário. Entenderam a ideia? Ou seja, tem coisas que você precisa redefinir os seus valores. O show é o lugar onde você vai executar algumas coisas. Então, se você fizer no create, você não tem como fazer isso, né? Exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Digamos que você queira dizer qual é a conexão que vai acessar o formulário. Aí você vai ter aqui a conexão. Vocês viram que eu estou fugindo disso com a turma aí que escreve a conexão no data module, né? Ou seja, eu não tenho um data module, eu recebo uma conexão. O meu formulário ele está recebendo uma conexão que aí ele vai lidar com ele. E não ficar pendurado num data module lá que você não sabe o que está acontecendo, quem que está chamando, quem que está executando nele. Ou seja, aí já é uma mudança de paradigma. Quem que é esse no Faridak que faz isso aqui? FD Connection. Vou colocar ele aqui só para ele poder ter as units, né? Eu vou usar, ó, só vou usar para ele poder acrescentar aqui só. Vou tirar ele fora, tá? Ou seja, imagine você o seguinte, que você precisa receber quem é a conexão para esse formulário. Aonde que você poderia inicializar ele aqui no create? Não deveria. Porque se você for utilizar uma outra conexão que não aquela padrão, você não vai ter outro jeito de atualizar ela. Então o exemplo seria assim, ó. Vou criar o meu formulário. Eu tenho form 43 create. Aí ó, está criado, mas digamos que a conexão estivesse aqui no create, ó, morreu, né? Então eu não teria a possibilidade de vir aqui embaixo e dizer qual é a conexão que eu vou utilizar. Entenderam a ideia? Ou seja, se você vai receber um determinado parâmetro, você não pode colocar aquilo no create. Ou no máximo você vai colocar no create um valor default para ele, mas não tornar ele dependente no create. Imagine que se eu venho aqui no create e falar assim, ó, abrir tabela. Ferrou, né? Não posso mais trocar a conexão. Aí não pode. Aí não pode. Então aqui, o local é errado, entendeu? Você deveria ter o abrir tabela no onShow ou ter um método que você inicializasse o teu formulário. Por exemplo, você tem lá um init formulário, por exemplo. E aí lá, depois que você deu init, se você já setou todas as suas propriedades, já fez tudo, aí você vai lá e dá um init nele. Aí tudo bem, entendeu? Mas se você não tem, o certo era você abrir a tabela aqui no onShow. É igual no mobile, né? Não, isso não é igual no mobile, isso aí é uma questão de boas práticas. Então, mas no mobile só funciona no show, né? No mobile você... Na realidade, por esses motivos aí que às vezes a gente perde horas um erro tão básico desse. Então, o abrir tabela deveria ser aqui, ó. Aqui é o local correto.
Por que isso? Porque abrir tabela depende de primeiro ter um parâmetro, ter uma propriedade de conexão atribuída. Eu não posso abrir a tabela se ainda o teu formulário depende de atribuir conexão. Isso vale para várias outras coisas. Por exemplo, você quer setar qual é a filial que está rodando. Ó, se você setar ela no Create, acabou, né? Você não pode fazer mais nada, você não vai poder executar nada no Create, porque de repente lá depois do Create, alguém vem lá e muda o nome da filial. Passa o Create, aí antes de dar o show, ele muda o nome da filial. Ferrou o teu código. Tá claro isso? Claríssimo. Você vai no Create, nós estamos falando da lista. Você criei a lista. Ó, fiz no Create, fiz no Destroy, liberei a lista. Ou seja, qual o princípio aqui? Essa minha lista vai ser utilizada em vários locais do meu código. Então, faz jus eu fazer o uso dela no Create. Ah, eu só vou usar uma vez na lista. Ah, num determinado método, cria a lista no método e destrói no método. Não fica com ele carregado na memória. Eu vi lá no Delphi Expert uma vez, deve ter um ano mais ou menos, alguém que publicou um data model que não tinha espaço na janela do data model para colocar mais componentes. Aí o nosso colega que escreveu o post falou assim, o que vocês acham disso? Ah, eu falei, joga esse negócio aí que isso é um lixo, joga tudo fora. O pessoal caiu de matando lá, né? Claro, eu não estou dizendo que o data model não serve para nada. O data model tem várias coisas que são legais para ele, mas não para tornar ele uma lixeira, pô. Então você tem que usar, mas tem que usar com cuidado, né? Com moderação. Oi? Use com moderação. Isso, use com moderação. Ou seja, você instancia um objeto quando você precisa dele. Se você não sabe quando vai precisar, deixa o mais tarde possível para inicializar ele. Se você sabe que você vai usar muito ele, instancie ele logo. Você vai precisar dele, já antecipe isso. E outra regra é assim, evite ao máximo ter variáveis públicas. Nós já falamos disso aqui também, ó. Evite ao máximo ter variáveis públicas. O ideal seria que não tivesse isso aqui, ó. Isso é um lixo que está aí. Agora, o Delphi já coloca aí, porque tem todo um framework do Delphi, ou um MVVC, como o pessoal do embarcadeiro chama, né? É o jeito como ele trabalha. Então, tem tudo isso amarrado para que o MVVC dele funcione. Então, é por isso que ele está aí. Mas não significa que você tem que fazer assim. Isso é uma variável global que está disponível para qualquer um usar. Então, se você saiu usando um negócio e depois outro destruiu, pronto, vai dar pau. Bem, aí nós chegamos aqui na nossa lista thread safe. Imagine você o seguinte, que nós possamos ter várias threads que estão adicionando dados nessa nossa lista. Por exemplo, vamos fazer isso. O formulário eu posso controlar com o QE. Eu posso controlar assim e falar assim, ó, bloqueia a minha thread principal e escreva agora lá no meu memo 1. Beleza. Tá perfeito isso. Só que você não pode esquecer, gente, que quando você dá um QE, você tem que parar a thread principal para poder escrever isso. E talvez num ambiente multiusuário você não possa fazer isso. Por exemplo, o Maurício estava falando hoje para mim assim, se eu vou carregar vários arquivos no FTP, não era o caso de eu usar tasks. Então, talvez você não possa ficar parando o teu formulário para poder ler cada task. Então, você tem que criar uma situação para proteger isso e não ter que ficar parando toda hora a thread principal. Se você ficar parando a thread principal, vai dar aqueles travamentos. Aquele travamento lá, por exemplo, que eu escrevi lá no blog no final de semana, né, que ó, a janela está travando,
Porque você está usando um recurso de multithreading que trava a janela, a thread principal, que é a thread que controla a VCL. Então, a mesma coisa vai acontecer se você não proteger a tua lista. Eu vou colocar um componente novo aqui. Nós usamos pouco ele até agora. Que é um T. Como é que é isso mesmo? T. Não tem for aqui, né? Como é que é aquele for? Thread. Fugiu. Ok. Vamos ver onde que tá. Com o tempo a memória vai se perdendo, tá? A gente não lembra mais das coisas. Então aqui vem ó, ele está aqui, ó. Nós vamos puxar um processamento paralelo para um for que vai de 1 até 1000 e nós vamos adicionar coisas na nossa lista. Vou adiantar para vocês que isso aqui vai dar pau, tá? Porque eu estou fazendo do jeito errado. E aí aqui eu vou mandar a lista, fazer um add, mesmo na lista, né? Add, e aí aqui eu vou fazer um toInt. Ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar à nossa lista o valor de cada i que a thread estiver gerando. Então ele vai passar aqui, ó, vale 1, vale 2, vale 3, vai fazer esse looping aqui, ó, esse for aqui, até chegar em 1000. Só que veja, vocês lembram que quando a gente usa o for para fazer essa lista, ele dispara tudo de uma vez, lembram disso? Nos exemplos que nós fizemos? Isso significa, gente, como é que isso daqui vai se comportar em relação a essa nossa lista que está aqui, ó? Será que ele vai dar conta de compartilhar, de isolar a área de memória? Vamos salvar aqui, porque isso aqui tem potencial de parar tudo. Por fim, nós vamos fazer o seguinte. Eu preciso mostrar essa lista, né, em algum lugar. Bom, vamos fazer isso depois. Agora vamos só executar só. Ele está executando, tá? Eu só não sei se ele acabou. Porque aqui eu não tenho nenhuma marcação dizendo que acabou. Bom, por acaso aqui não deu pau nenhum. Mas ela não está protegida. Vamos pegar um outro aqui também que não está protegido. E aí aqui vamos fazer a mesma coisa com o memo aqui, ó. Só para a gente ter um visual só, tá? Eu estou tentando aumentar a chance aqui da gente ter um erro. Tá? E depois a gente vê como é que a gente resolve ele. Bom, esse aqui a gente já sabe que a gente tem que proteger, né? Nós temos que proteger esse acesso aqui da VCL, da thread principal. Mas vou continuar deixando esse outro da lista sem proteger. Vamos ver o que vai acontecer.
Ó, vocês viram que a primeira coisa que aconteceu é que deu uma engasgada, né? Ó, eu tô puxando o mouse, ó. Eu tava esperando um erro, tá? Que não aconteceu. Seria uma pena, porque a gente ia ver as janelas aqui estourando todo. Lembra que faz uma cascata assim, vai aparecendo uma janela atrás da outra, janela atrás da outra? Nós iríamos ver alguma coisa assim parecida. Mas isso não... Vai consumir memória ali. Hã? Vai consumir memória, lembra quando tava fazendo aquela cascatazinha ali? Ah, com certeza. Com certeza estaria. Vamos ver se a gente consegue enxergar isso? Aliás, isso é uma coisa que nós vamos fazer agora, é uma coisa interessante de se fazer quando você estiver trabalhando em ambiente multithread, que é analisar como é que as suas CPUs vão se comportar. Entendeu? Ó, minhas CPUs estão aqui, ó. Você analisar como que elas vão se comportar. Ó, essas daqui são as CPUs que eu tenho, ó. Que por acaso, vocês viram que ela está ocupada aqui, ó. Não é normal isso acontecer não, né? Por que será que ela está alta assim? Bom, nós não vamos investigar isso agora, porque... Olha ela aí. Iniciar. Alguma coisa aconteceu, né? Ó. Por que que aconteceu? O que que ele está fazendo? Ele não está executando... Quer dizer, ele está executando, tá? Mas você vê que já travou, ó. Está travada a aplicação, tá? O grande potencial disso ter acontecido é porque eu estou trabalhando numa lista que não está protegida. Ainda bem que aconteceu, né? Aí. Morreu, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Como é que vocês protegem essa lista aqui? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Eu queria, antes de mais nada, adiantar para vocês que tem várias formas de fazer isso. Eu certamente não vou mostrar todas para vocês que são possíveis de serem feitas. Eu vou tentar usar uma que eu gosto mais, uma implementação que eu gosto mais de trabalhar com ela. Ela é mais moderna, em alguns sentidos, e eu acho que ela é eficiente. Né? Ou seja, eu tenho uma lista que está aqui, ó, que é uma string list. Se vocês olharem no código do Delphi, não existe uma string list protegida. Existe para objetos. Se você pegar o tthread list, para objetos existe. Essa classe aí, ó. Ele é um tlist que faz controle multithread. Para mim aprender a fazer isso que eu vou mostrar para vocês, eu precisei ler esse cara aqui, ó, porque não tinha documentação. Eu fui lá no Delphi, li como que ele fazia, para então eu abstrair para outras listas. E aí eu descobri um negócio que é o seguinte, ó, que um tthread list, ele não é uma herança de uma tlist. Olha só o que ele é, ó. Ele é uma herança simples. Pera, mas ele não é uma lista? Ele é uma tlist, só que olha onde que está a tlist dele, ó. Tá aqui dentro, ó. Beleza? E olha como que ele trata a thread. Ele loca a lista para você fazer alguma coisa e depois você faz um lock na lista. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então eu tenho aqui a minha string list. Como é que eu vou proteger ela? Primeiro, eu não preciso que ela seja uma string list.
mas eu preciso que ela seja uma lista que tem uma string list. Começa a ficar mais parecido com a outra, entenderam? Por que que eu tenho ela private? Porque eu não quero que ninguém acesse o flist. Eu quero que todo mundo que precisar acessar a lista, ele vai ter que fazer um lock list. E quando ele locar a lista, então ele retorna a minha tstring list. Depois que ele não precisar mais usar, ele vai fazer um lock list. Beleza? Até aí? Beleza? Então agora sim, como esse objeto não é uma string list, eu preciso ter um construtor aqui para ele. E preciso ter um destrutor, porque eu preciso criar a lista e preciso destruir a lista também. Um detalhe, antigamente no Delphi você precisava ter um override aqui também, né? Hoje você não precisa mais. Eles tiraram essa dependência no código de umas versões no meio do caminho aí, que eu não sei onde foi. Quando eu der o meu create, eu vou criar a minha lista. E quando destruir a thread safe, eu vou limpar a minha lista. Pronto, controlei a memória já. Quando eu der lock, eu quero que o meu result seja a lista. Bem, mas só que eu não loquei nada ainda, né? Agora é que vem uma abordagem que eu acho que é mais nova e que eu gostei muito de fazer. Que é assim, ó. Você cria um objeto para controlar quem que está acessando. Então eu venho aqui e crio um objeto simples, tá? Estou pegando o objeto mais básico que tem. Claro, eu vou precisar destruir ele depois. Então, vou ter que ter um free para ele. Quando eu pedir a lista, eu loco ela. Então, eu preciso usar o seguinte. Vou lá na System, ele tem um tmonitor, Enter. E aí, flock. Está locada. Quando fizer um lock, eu preciso ter um tmonitor e tira o lock. Está feito, né? Está protegida a lista. Isso só já é suficiente. Dá para a gente requintar mais um pouco. Mas aqui, para o nosso exemplo de hoje, isso aqui é o suficiente. Então, como que eu usaria agora? Eu venho aqui e falo assim, ó, eu quero locar minha lista. Então, um lock list. O que vai retornar o lock list? Vai retornar uma string list. Agora eu posso dar um add nela. Como eu preciso retirar o lock, então um lock. Não, aqui é isso mesmo, lista, um lock list. Ó, eu tenho que locar e tenho que tirar o lock dela. Muito bem, a gente já acabou de proteger a nossa lista agora. Agora não tem o problema de mais de ter controle lá. Posso executar quantas vezes for agora. Agora não vai travar mais, tá? E acabou, olha só, meu programa saiu. Ou seja, eu não tenho nenhuma thread mais presa lá. Ou seja, com isso, nós protegemos a nossa lista, fazendo lock e um lock. Seção dúvidas.
Então, isso daí é bem esclarecedor. Vou dar um exemplo aqui. Minhas threads são executadas direto no datamodel. Isso daí vai bem de confronto ao que eu tenho aqui, que está ao contrário. Tá? Executando de forma errada. Mas é importante. Quando eu estou locando aqui, eu estou locando a lista inteira. Pode ser que no ambiente multithread, locar a lista inteira seja muito custoso para o processador. Porque você começa a ter muitas threads chamando e elas vão ter que entrar numa fila. E se essa fila começar a encavalar muita coisa, começa a ficar muito lento o teu processamento. Então, você vai poder sofisticar um pouco mais isso e locar só para fazer uma atividade específica. E você fazer um trecho menor. No caso aqui, eu não teria muito ganho, porque eu sempre estou locando e adicionando uma linha e tirando o lock, locando uma linha e tirando o lock. Mas se eu fizesse isso para inserir um número muito grande de linhas dentro de um bloco só, certamente nós teríamos problemas também que iriam começar a encavalar locks de cada uma das threads. Como lidar com isso? É você fazer igual o Kleber outro dia falou, né? Que é fazer por partes. Que é, como é que ele chamou? É o esquartejador? Thread Groove. Isso. O Kleber falou assim, você tem que fazer a técnica do esquartejador. Ou seja, começa a diminuir em frações menores o seu código. Então você poderia ter aqui, ó, uma procedure add, que aí você vai ter um texto aqui. E aí você loca e deixa só aquele item entrar. Então o que você faz aqui? If lock list um lock. Não esqueça de dar um lock, tá? Porque se você esquecer, você vai travar tudo também. E aí aqui dentro da lista, então você faz o add. Ou seja, esse add é desse retorno que está vindo aqui, ó. Porque lembra que isso aqui é uma função, né? Ó. Isso é uma função que retorna uma string list. Então esse add está ligado com essa lock list, que está retornando a lista. E esse add que está aqui é o add da classe que não fazia nada, né? Porque ele não é herança de nada, ó. Bem, agora eu não preciso mais escrever o código daquele jeito, porque tudo isso que eu escrevi aqui, eu posso simplificar tudo. Cadê? Para onde foi? Aqui. Agora eu... Oxi. Del, tá apertando no lugar errado. Ó, então eu posso fazer simplesmente assim, ó, F lista. Ó, ficou mais simples o código, né? Mas eu encapsulei agora o lock list dentro do add. Ou seja, agora eu olho aqui, ó, add, ó, tá locando, adicionando e tirando. Ou seja, agora eu fiz a técnica do esquartejador. Eu peguei o menor pedaço dele para locar. E não vou correr o risco agora de ter um cara fazendo add, vários adds aqui, demorando e encavalando nas várias threads que vão acontecer. Isso aqui está funcionando do mesmo jeito, né? Eu continuo com ela protegida. Ó, isso aí é indicador de que alguma coisa aconteceu de errado, tá? Isso normalmente é erro de threading. Vamos ver o que aconteceu aqui. Add, ele está protegido, isso eu tenho certeza, mas ele está dando erro. Aí a gente pode ser que a gente está correndo um outro problema, que esse null que está aqui não é protegido, ó. E tem muita gente que às vezes não se toca disso,
que o now não é thread safe, o date não é thread safe. E depois fica apanhando. Só que continua dando erro. Então, vamos investigar mais aqui por que está dando erro. Lista. Thread safe aqui, adicionou aqui. ADD tá certinho, não tem nada de errado. O I. Aqui eu tenho um problema que isso aqui também não sei se está protegido ou não. Então vamos tirar ele daqui, ó. Vamos tirar daqui. Aqui a gente pode tirar daqui também. Não precisava, mas pode tirar daí também. Vamos ver se isso aí tá... vai dar erro ainda. Ainda tá dando erro. Isso é sinal que ainda tem coisa vazando ainda. Vamos ver. Lock list. Result. Deu lock. Destruiu. Tá certo. O lock saiu, tá certo. Enter. Exit, tá certo. E agora ferrou, né? Porque agora não acha onde é. E aqui é o self aqui, não sei. Nada a ver, tá? Mas... ó, isso aqui também posso escrever assim, tá? Ó. Posso dar lock ali. Não preciso ter o if. Mas eu preciso garantir que eu vou ter um lock. No caso, não preciso disso aí. Vai entender, ó. Depois quando os caras pegam e xingam o tal do it ali, né? Vai saber, né? De repente, né? Mas isso aqui é a maneira como você vai sofisticando um pouco mais a tua thread safe. Ou seja, você vai protegendo o cara, escrevendo métodos em pedaços pequenos. Então, uma lista também você pode deletar. Então, procedure, por exemplo, deleta um item. De novo, você vem na lista, lock list, delete o IDX. Não pode esquecer que tem que dar um lock. Um lock list. A mesma coisa você vai fazendo para os seus métodos que você precisa, tá? Beleza? Até aí? Ok. Bom, esse é o jeito de fazer travamento de listas. A forma de fazer lock, você tem outros formatos, né? Eu tenho um outro que é importante também, só vou falar por conta disso. Que é você fazer o seguinte. Tem um objeto que está na Unity, Sync Object. São rotinas de sincronização, né? E por isso que tem esse Sync Object. E lá você tem uma seção crítica. Uma T-Session, T-Critical Session. Esse cara existe há muito tempo. Há uma discussão se ele é mais eficiente do que o T-Monitor. O T-Monitor é mais moderno dentro do Delphi. É mais recente. E o T-Critical Session é mais antigo. Vem desde lá do
dos tempos de Cabral lá. Como é que você faria a mesma coisa usando o The Critical Session? Você vai proteger também uma lista do mesmo jeito. Só vou falar dela porque vocês vão ver muitos códigos ainda com ela. E aqui você tem você precisa adquirir um lock para ela. Esse acquire é para você adquirir o lock. Ou seja, você pegar o lock. E um lock, você vai dizer que ele é um critical. Aí aqui você tem um release. Isso tudo. Em relação ao T-monitor também. Tranquilo? Só estou mostrando esse outro formato porque tem muitos códigos que ainda usam esse formato e ele é muito eficiente. Ele não é o mais moderno, mas ele é muito eficiente. Mas ele tem um negócio que é muito legal aqui, ó. Você tem, não vou usar, tá? Mas só para vocês verem. Ó, ele tem um try enter. O que é um try enter? É assim, ó. Tente locar. Aí ele vai responder para você assim: consegui ou não consegui. Isso pode ser útil. Ó, só faça tal coisa se não tiver ninguém fazendo. Então pode ser útil, né? Ele tem um método desse lá que é interessante. Do resto, isso é o principal de como você loca uma unit. Uma lista, melhor. Bem, agora eu queria pedir para vocês esquecerem tudo isso. Posso pedir? Hã? Pode. Agora você tá tentando lembrar? Isso. Agora eu vou ensinar para vocês como é que faz isso mais fácil. Pode ser? Beleza. Pode ser. Eu tava pensando aqui, assim, eu fico até meio receoso de falar, porque vai que a gente passa vergonha, né, perguntando. Mas, só uma pergunta. Por exemplo, se eu tenho uma thread lá no meu data módulo, ela verifica, atualiza meu mapa de mesas, um exemplo, lá na frente. Sim. Formulário na frente. Sim. E ela só é usada quando eu chamo esse formulário de mesas. A gente não fez com esse protegendo ela e tal, e a gente tem um problema de memória gigantesco que a gente. Então, se você apresentou isso daí, talvez seja uma saída, né? Só que a sua pergunta é muito simples para a complexidade do problema, né? Porque quando você estiver falando de banco de dados, nós precisamos fazer um dia só para falar como é que você protege acesso de banco de dados. A gente faz chamando uma query. Então, você tem alguns princípios que você precisa seguir na parte de conexão do banco de dados, de gerenciamento do acesso. Aí depois, quando você sai da questão do banco de dados, o resto é isso que você já viu. Você protege o formulário para proteger a thread principal com o QA. Ou com Synchronize, tá? O Synchronize, ele é menos eficiente do que com o QA, a gente já viu aqui. E se você tem uma lista, você tem que proteger a lista. Mas você tem assunto relacionado também em relação ao banco de dados, que você não pode abrir duas conexões em threads separadas. Você não pode abrir a mesma conexão, uma conexão só, em duas threads. Você tem que ter uma conexão para cada thread. Entendeu? Esse é a dica do banco de dados. O resto é trivial, mas só que você não pode ter a mesma conexão para duas threads. Ou seja, data module esquece.
Acabou os data model aí. Porque você não pode compartilhar a conexão. Entendeu, Camilo? A nossa thread aqui, ela é uma unit à parte, né? Uhum. Aí a gente chama ela através de um componente aqui do Jedi, um exemplo, né? Sim. Ah, mas assim, vamos terminar. Eu acho que até o final você consegue de repente... A gente pode fazer um outro dia só para a gente falar de como é que protege acesso de banco. Tudo bem? Não, tudo Porque bem. aí você junta o que você já viu, que você já protegeu janelas, que é a thread principal. Você já protegeu agora as suas variáveis de memória. Porque você pode proteger as variáveis de memória também com Critical Session, pode proteger com T-Monitor. Você pode fazer isso para qualquer tipo de variável de memória. E aí o banco, o segredo é criar outra conexão. Você não pode compartilhar códigos em outro lugar da área de memória. Você tem que ter a sua própria conexão e acessar lá. E se você vai preencher uma lista, como provavelmente você tem um formulário para desenhar as mesas, você tem que proteger a thread principal. E se estiver numa lista, tem que proteger a lista. Cada caso desse você tem que tratar individualmente. Não pode tratar tudo junto. Bom, 100%. posso seguir? Olha, Eu queria agora trazer para vocês aqui uma unit que está lá no meu JIT. Está lá na minha pasta de helpers. O nome dela é esse daí, ó. É essa unit aqui, ó, thread safe. Tem o autor aqui, né, Maurício, ó, para você não perguntar de quem é. Ou seja, eu só mostrei para vocês até agora ou coisa do Delphi ou coisa minha, tá? Não mostrei de ninguém mais. E aqui tem um negócio, aqui é o seguinte, ó. Primeiro, você tem um cara que já implementa uma interface para lock. Ou seja, se você quiser fazer lock, você instancia esse objeto e manda dar lock em um lock. Tá feito, cara. Aí você olha aqui dentro, ó, é o que eu ensinei para vocês agora há pouco que eu falei, ó. O lock, dá um enter no flock. Um lock, você dá um exit num lock. Ou seja, você cria o objeto e você já sai dando lock em um lock nele que morreu o papo. Isso é a primeira dica. Segunda dica, você quer proteger uma lista. Tem tudo quanto é tipo de lista aqui, tá? Ó, se você pode proteger uma string list. Olha, era o que eu estava explicando para vocês. E olha de onde ele vem, ó. Ele vem no objeto lock. Ou seja, ele já tem lock e um lock. Então a minha lista já tem agora o lock e um lock. E olha que ele tem todos os métodos de uma lista. Index of name, index of value, add, delete, remove. Você também pode locar do jeito que eu mostrei para você, ó. O que ele faz aqui? Vamos ver. Olha lá, lock. Um lock. Olha lá, um lock. Beleza? Ou seja, agora você pode usar uma lista que é thread safe, igual você usa uma string list tradicional. Então você pode vir aqui e tá feito. Você vai ficar se matando para quê? Para fazer lista. Tá aí a nossa lista thread safe. Gostaram dessa? Não é fácil. Essa é fácil, né? Oh, é simples que isso. Ou seja, agora eu não... Olha, já tem um ADD lá. Eu não sei se tem um kiwi também, tá? Vamos ver se tem. Eu não lembro se nesse método tem um kiwi. ADD.
Capaz que não, que eu tinha que isolar essas coisas, né? Ó, não tem. Mas ele também tem um negócio que não tem nas listas, tá? Ele tem um push, um pop, um pick e um extract. Ó, isso aqui é do pessoal que trabalha com pilha. Então ele consegue usar os métodos de pilhas em cima de uma lista. De repente pode ser útil para alguma coisa. Ó, você pode pegar os values dele, você pode pegar os names, ele tem as mesmas assinaturas e os mesmos nomes dos métodos do T-string list. Ou seja, você quer saber que métodos tem? Provavelmente você vem aqui, F1 em cima do T-string list, você tem os métodos lá. Você ainda tem um cara aqui chamado T-notify, ou seja, um evento para a lista. Se quando muda alguma coisa na lista, você pode pegar um evento. Não funciona para tudo, tá? Vamos ver se funciona para tudo aqui, ó. Não lembro se eu implementei tudo aqui. Não tem todos os casos implementados aqui no evento não, mas eu posso melhorar isso depois. Outros tipos de listas que você tem no thread safe. Você tem thread safe para generics. Ou seja, você pode passar uma classe e tratar ele numa lista de objetos thread safe. Não tem isso no Delphi também, tá? Você não tem um thread safe para object list. Aqui você tem. Ó, você também tem, ó, push, pop, add, count. Ah, tem count aqui em cima também? Deve ter. Count, cadê? Olha que sacanagem, não tem, ó. Ah, não, tá aqui, ó, count. Ou seja, você pode contar quantas linhas tem, tá? Pegar o número de linhas que estão lá. Você está trabalhando com object list, você tem um itens também que retorna qual é o teu objeto que está na posição. Index of para procurar, delete pelo índice, remove um valor da lista. Um add como função, não só para você adicionar objeto, mas para você também retornar como função. Isso não tem na object list. No object list você só tem add e passa o componente. Você não tem uma função lá. E olha aqui que detalhe, ó, você tem para transformar já a lista para JSON. Ou para um JSON array. Já está implementado aí. Ó, você vem aqui um toJSON aqui, ó. Isso já existe no Delphi, um tthread list. Isso já tem lá. O que eu fiz aqui foi implementar generics para ele e acrescentar alguns itens aqui que eu tinha necessidade só. Mas já existe, então ele está herdando várias coisas que estão lá. Você também não tem thread safe para interfaces. Então aqui você também tem um thread safe para poder acessar interfaces. Você pode empilhar as interfaces. E é isso, gente. Isso aí é o que eu estou deixando de brinde para vocês. Vamos ver se tem dependência. Ó, todas as dependências aqui são do Delphi. Aqui embaixo, dependências são do Delphi. Não tem nenhuma dependência das minhas units. Então ela trabalha totalmente isolado. Não vai acrescentar mais nada no código além daquilo que você já precisava. Gostaram? Massa. Opa. Então vamos ver como é que ficou nosso objeto. Tá aí. Tá funcionando. Vocês viram que quando tá usando o meu monitor aqui muda, ó. Ele tá em uso ainda, porque tá muito acelerado aqui o processo. Ah, sabe o que é isso daqui? É que tá gravando, né? Porque ele tá capturando a tela, por isso que tá alto assim, ó. Consome muito processamento. E é isso aí. Falamos das nossas listas e protegemos as nossas listas. Por hoje tá bom, né? Opa. Beleza. Alguém quer tirar dúvida? Não. Vamos falar amanhã do banco de dados? Vamos. E aí, Camilo, tá firme para amanhã?
Tô firme sim. Eu não tô conseguindo acompanhar todos os dias, mas sempre que posso eu tô aqui. Hoje deu certo, né? Mas eu vou sim. Amanhã eu tô aqui de novo. Então amanhã nós vamos ver como é que protege isso daí no banco de dados. Maravilha. Beleza? Um abraço para vocês. Beleza. Boa noite. Um abraço, boa noite, bom descanso. Até amanhã, pessoal. Até amanhã.